obrigado primeiramente, Cleto, e obrigado à comissão, né, do curso de verão de Paraíba. Para mim também é um prazer e um gosto apresentar um mini curso, né? Eu tentei preparar um mini curso de tal forma que seja que esteja ao alcance dos alunos, principalmente os alunos do mestrado e doutorado, né? E espero que também gente que já conheça essa teoria que vou falar também goste, mesmo assim goste, né? Porque no Brasil, como o Cleto fala, não sei, é difícil encontrar gente que trabalha em nossa área. E então é necessário, eu acho, fazer uma espécie de propaganda, o mínimo possível que eu vou tentar fazer. Vou tentar fazer esse mini curso, espécie de uma propaganda para os alunos se motivar ou se desmotivar. Sempre eu falo isso, né? Se desmotivar por completamente trabalhar em álgebra, né? Então, tá bom. Então, como o título diz, antes disso, talvez, eu preparei um mini curso em 3 aulas, né? Então, cada aula possivelmente vai ser uma hora e 10 minutos, 20 minutos. Aí eu vou falar que hora vou parar mais ou menos, porque 2 horas eu acho muito enjoativo, muito cansativo, né? Então, aí vocês me aguentam um pouco, 1 hora e meia, uma hora máximo, 1 hora e meia talvez, né? Então, como o título diz, uma introdução à álgebra homológica de módulos e problemas em aberto. Então, os problemas vou apresentar, talvez ao longo do mini curso, mas bem no final vou falar alguns problemas clássicos que estão sendo desenvolvidos, né? Então, título é isso. Vou dar uma breve exposição sobre o conteúdo do mini curso, né? Eu vou fazer um pouquinho de álgebra homológica, só um pouquinho bem rápido, sem demonstrações, sem muita rigorosidade, né? Então, depois vou falar coisas de módulos projetivos, injetivos e resoluções, né? Resolver módulos, os funtores Torre-Exte, que são os favoritos nesse mini curso, e suas propriedades, lógico, resoluções livre minimal e complexo de Kosovo. O complexo de Kosovo também vai ser bem rápido, porque vou usar como ferramenta, né, que é necessário para explicar alguns problemas que aparecem ou alguns resultados que vou apresentar, que talvez se entenda melhor, né? E depois, na seção 5, os tipos de anéis. Aparece na literatura de álgebra comutativa, aparecem vários anéis regulares, anéis Cohen-Macaulay, módulo Cohen-Macaulay, tem uma infinidade de classes de anéis, né? Então, é bom conhecer isso, né? Um pouquinho, conhecer a estrutura, ou de como que, pelo menos, isso se definem, ou como que tem surgido esses módulos ou anéis, né? Vou explicar um pouquinho isso. Porque é necessário, principalmente porque muitas vezes problemas abertos são propostos em uma magnitude bem ampla, né? E aí que acontece de que resolver nos naturais, ou seja, nós dificilmente às vezes a gente consegue resolver a conjectura em sua generalidade. Então, o que a gente faz? Ou seja, a galera, a maior parte que faz, o povo que faz, que trabalha nisso, é escolher certas classes onde a gente consiga resolver. Então, por isso que é necessário esse capítulo. E problemas em aberto, que alguns, como já falei, vou comentar, né? Então, vamos o objetivo desse mini curso é justamente explicar tudo essas seis secções. E o pré-requisito básico, eu penso que a maioria, eu espero que a maioria saiba um pouquinho de anéis e módulos, né? Então, isso vai ser nossas ferramentas básicas que a gente precisa saber. Mas mesmo assim, vou definir e vou explicar um pouquinho, lembrar a definição de um módulo, né? Então,
a gente pega um anel comutativo com elemento unidade, então o próprio minicurso é álgebra comutativa, então nosso anel vai ser comutativo, né? Dizemos que M, um R módulo, é um R módulo se a gente tem o M e uma operação soma, né? Que está aqui, é um grupo abeliano denotado, obtido por uma operação multiplicação. Se chama a operação multiplicação, que é um mapa, né? Aí que a gente pega dois escalares, dois elementos de R e dois elementos de N, satisfaz essas propriedades. Okay? As propriedades clássicas de espaços vetoriais, né? Vamos a pensar assim. Então, é distributiva na soma, via o elemento do módulo, e via o elemento do anel, é distributiva também na soma, e associativa no produto dos elementos do R. Então, elemento unidade como elemento de unidade do R, então aí ele multiplica, permanece. Então, se a gente lembra de espaço vetorial, são 8 propriedades, 8 ou 9 propriedades que a gente tem respeito à soma e à multiplicação de operações com a soma e multiplicação. Então, essa definição não é mais que meramente uma generalização de espaço vetorial. Só que nosso caso, nosso espaço base é um anel. Nosso módulo é um grupo, né? Um grupo aditivo abeliano. Não é isso? Então, lembrando isso rapidamente de módulo, né? Então, esse vai ser nosso objeto para nós. O anel comutativo e nosso módulo. Então, como exemplo, a gente tem, né, um grupo trivial é o próprio zero, né? O anel R, o próprio anel, ou todo o ideal I de um anel, são exemplos de R módulos, né? O próprio R, o próprio anel, ou o zero trivial, não? Ou qualquer ideal de um anel, né? Então, aí, o mais, como eu já tinha falado, você pega, no lugar do R, pega um corpo K, e vê um K espaço vetorial, ele é um K módulo, né? Então, ou seja, todo espaço vetorial é um módulo, a gente pode pensar um módulo, mas é sobre um corpo, não é isso? Isso é que se o anel for igual a R, ou nosso módulo é o espaço vetorial. Então, nesse caso, pode ser um espaço vetorial de dimensão finita ou infinita. Então, essa definição que apresentei é uma generalização da definição de espaço vetorial. Quem lembra a definição de espaço vetorial, claramente é a mesma, né? Então, anéis de polinômios sobre um corpo, denotado por isso, são também módulos sobre ele mesmo, né? E a gente, mais prático, a gente pode pegar em esse anel os ideais gerados por polinômios, né? Esses ideais gerados por polinômios são módulos sobre esse anel de polinômio, né? Um exemplo desse. Aí aparecem outros, estou apresentando uns exemplos clássicos que sempre aparecem, né? Um ideal dentro desse anel de polinômios, ou esse anel de polinômios cocientado por esse ideal, um cociente também é um módulo, um módulo sobre esse anel de polinômios, ou seja, nesse caso, é só fazer variar o ideal I, né? E vocês vão construir vários módulos, nesse caso, né? Então, esses seriam os exemplos mais simples a ser apresentados. Mas eu vou um pouquinho mais falar disso. Então, aqui, nesse exemplo, né, quem estuda coisas de álgebra linear, ou álgebra multilinear, a gente sabe que tem uma teoria vasta e grande dentro dessa categoria, ou seja, dentro da categoria de espaços vetoriais, a gente tem uma teoria grande, a gente conhece, né? Ou seja, que existe muita teoria e muitos resultados, ou, se é possível, livros sobre espaços vetoriais, né? Então,
indo em outra categoria de grupos mesmo, porque nosso anel base, aqui nossa definição, é um anel, não? Então, esse anel R pode ser um corpo. Se ele é um corpo, estamos em um espaço vetorial, estamos em uma categoria de espaços vetoriais. Mas se esse anel for os inteiros, por exemplo, então estamos na teoria de grupos, né? De grupos. Então, todo grupo abeliano G pode ser considerado como um módulo, mas como um módulo sobre C, né? Sobre C. Então, estaríamos na teoria de grupos, né? Então, essa noção de espaços, de módulos sobre anéis, não é à toa, não? É uma coisa que generaliza e tem teoria em cima disso. Só mudar o anel e a gente teria essas, por exemplo, nesse caso, a gente teria essas duas categorias. Então, nesse caso, temos operações em teoria de grupos, a multiplicação de um inteiro vezes um elemento do grupo se faz desse jeito, né? Se opera ou faz a operação desse jeito. Então, essa operação define um C-módulo. Não, G é um grupo abeliano, com essa operação a gente definiria que ele é um C-módulo, portanto, é um grupo. Então, na teoria de grupos, a mesma coisa, existe muita teoria, né? Muita teoria desenvolvida ou feita e muitos problemas em aberto, e tem muita coisa detrás disso, na teoria de grupos. Então, eu não vou trabalhar em cima de grupos, também não vou trabalhar em espaços vetoriais, talvez casos particulares a gente vai falar sobre isso, ou em alguns exemplos, mas a gente vai estudar em cima de um anel qualquer. Talvez seja um anel comutativo neteriano que nos interessa bem mais para frente, né? Então, temos isso só para diferenciar. Só continuando essa coisa de anéis e módulos, quem estuda teoria de geometria algébrica, ou análises, ou topologia, todo esse tipo de teorias, sempre aparece esse tipo de anéis na prática, aparece anéis. Então, esses anéis que eu vou apresentar agora são extremamente de suma importância, que eu já tinha falado no começo, que era anel de polinômios e cosentado por um ideal. Então, eles aparecem vem naturalmente em certas sub-áreas da matemática, não? Por exemplo, se a gente estiver no espaço topológico, a gente pega um espaço topológico X, então a gente tem o anel de funções contínuas, a gente define funções contínuas sobre o espaço topológico X. Esse conjunto de funções contínuas, ele nos define um anel, não? Esse anel, certamente, tem certas propriedades, e essas propriedades desse anel refletem as propriedades do espaço topológico X, né? Em topologia, os topólogos fazem isso, estudam isso, né? Indo mais lá em geometria diferencial, ou em variedades diferenciáveis, né? Pega uma variedade, aí a gente tem anel de funções diferenciais, ou suaves, né? Chama C infinito, esse Z infinito. A mesma coisa, esse anel não reflete as propriedades da variedade, né? Da variedade M. Essa variedade diferencial, estou falando de análise, né? Então, a mesma coisa, esse anel de funções suaves ou diferenciáveis, no infinito, sabemos que ele nos fornece muitas propriedades dessa variedade diferencial M, né? Isso é só como uma mera uma mera exemplificação para o que para se situar o que a gente está querendo fazer, né? Então, os geômetras, o que eles fazem? Pegam variedades algébricas, afins ou projetivas, eles querem estudar esses conjuntos, essas variedades algébricas, definidos por zero de polinômios, ou polinômios homogêneos, para definir variedades projetivas, né? Ele nos reflete a funções regulares sobre V, sobre esse conjunto B,
né? Quem é o anel de coordenadas? O que eu tinha falado antes, né? Então, esse anel de coordenadas, estudando as propriedades desse anel de coordenadas, ele nos reflete a ter propriedades da variedade. Se ele é suave, não é suave, sobre as singularidades dele, ou a estrutura, se ele é coimacável, regular, não regular, se é um anel regular, ou Gorenstein, tem um monte de outros tipos de anéis que aparecem. Então, naturalmente, dado uma variedade algébrica afim, ou projetiva, nós temos o anel de coordenadas, ou funções regulares sobre B, né, definidos em V. Aí nasce esse anel, e esse anel é de suma importância, né? Ele é o IDV, é o ideal que define a variedade. A gente sabe que a gente pode pensar como se fosse um módulo dentro desse anel de polinômios, ou esse daqui, o quociente é um anel, que ele é um módulo sobre ele mesmo, mas é um anel. Então, eu quero saber sobre as propriedades dele. Aí, aos que muitas vezes eu vejo quem estuda álgebra e querem dar uma interpretação de geometria algébrica, ou um pouco, eles sempre tentam usar os espaços formais. Os espaços formais não é mais que meramente um completamento desse anel de coordenadas daqui em cima, né? Ou em outras palavras, porque aqui nesse quociente tem um anel de n variáveis, n mais 1 variáveis, desse daqui, só que o conjunto desse anel de polinômios são polinômios, tem grau. Mas, nesse caso, é o anel de séries de potências, chamado séries de potências formais, né? Então, aí, com esse anel de série de potências formais, ou zeros desse perto de um ponto, define um espaço, né? Esse espaço, então, dado um espaço formal, nós temos esse quociente. É a mesma coisa. Nesse caso, no anel de coordenadas, nesse caso, esse anel não necessariamente é local. Mas, no entanto, esse daqui é local. Então, esse espaço daqui é um anel local, ou seja, você estuda as propriedades do X desse conjunto mais localmente, né? E melhor ainda, para quem estuda singularidade, vocês pegam um espaço analítico e aparece naturalmente um tipo de anel de coordenadas, né? Que isso só que nesse caso são série de potências convergentes ou funções holomorfas, né? Então, para os singularistas, essa correspondência é extremamente importante, né? É extremamente importante. Então, percebe que cada categoria cada categoria tem um objeto diferente. Aqui é um espaço topológico, uma variedade diferencial, conjunto algébrico afim, o projetivo, espaço formal, e o espaço analítico, né? Então, esse espaço analítico também é extremamente importante para estudar principalmente a estrutura desse anel, ou para estudar de como que é o conjunto analítico, mas localmente. Então, isso seria uma separação entre eles, né? Aí aparece um pouquinho mais na geometria algébrica moderna, né, construída pelo Grothendieck, temos os esquemas afins. Esses esquemas afins correspondem a anéis comutativos com unidade, né? Então, que é isso? Se a gente vê desde aqui em cima, até aqui, a gente pega o objeto, com o objeto a gente constrói o anel, né? Aqui é meio construído meio inversamente. Você pega um anel comutativo com unidade e constrói o espaço, né? O espaço que se chama o espaço afim, né? Então, nesse caso, por exemplo, as variáveis diferenciais, os abertos deles são comparados com os abertos em um espaço euclidiano Rn, por exemplo. Então, aqui é mais ou menos, pega um anel, constrói um espaço topológico e define esse espaço com uma certa topologia. Então, cada um desses conjuntos tem uma certa topologia.
A primeira, espaço topológico, tem uma topologia em variedades diferenciais da topologia de Hausdorff. Nesse caso, em espaços analíticos, a topologia de Hausdorff. Aqui, nesse caso, esquemas afins, é a topologia de Zariski. Então, uma vez tendo objeto e um anel estrutural e uma certa topologia, existe uma vasta, uma teoria grande nesse contexto. Então, principalmente esse é que nos leva a talvez ter conexões fortes com a teoria de módulos, principalmente quando a gente vai na teoria de feixes, né? Então, a gente tem que um módulo é definido sobre um anel. Então, nesse caso, a gente tem o esquemas afins. Então, a gente tem um anel estrutural. O que a gente faz? A gente pega feixes definidos sobre esse anel estrutural. Então, na teoria, existe de que localmente ele se identifica com módulos, o que a gente vai fazer. Seria a importância de por que estudar álgebra comutativa, né? Então, infelizmente, eu gostaria falar mais sobre isso, mais detalhadamente, sobre essas conexões entre a álgebra e a topologia, a álgebra comutativa e a geometria, mas infelizmente não vai dar tempo, não dá tempo, então eu vou me concentrar na teoria de módulos, né? A álgebra comutativa mais sobre módulos, mas como podemos ver, a conexão entre essas duas áreas, em todos esses itens que está aqui, é forte, né? Então, aparecem anéis particulares. Então, pode aparecer módulos mais fortes ou mais diferentes do que isso que está apresentado, que seria na teoria de esquemas e feixes, né? Mas não dá tempo. Então, vamos, espero que isso daí tenha ficado claro. Então, vamos continuar. E um outro módulo, então estamos dando exemplos ou motivações desse. Um outro módulo, pego dois módulos, MR, e construo esse ROM, como conjunto de todos os homomorfismos de M em N, de R módulos. Então, naturalmente, esse cara, ROM de MN, carrega uma estrutura natural de R módulos, né? As operações dele é soma de homomorfismos e a multiplicação de um escalar vezes um homomorfismo. Com essas duas operações, a gente define que esse daqui é um R módulo, tem uma estrutura de R módulo, né? Então, já temos um novo módulo, um módulo bem diferente, né? Então, a gente pode, incluso, pegar M e N, dois ideais. Então, o ROM de dois ideais, né, sobre um R, já é um módulo totalmente diferente e difícil, talvez, até de calcular. Então, não são só aqueles que apareceram lá. Então, esse é um R módulo que eu vou usar bastante, isso, né? É o conjunto de homomorfismos, é isso? E todo esse conjunto é um R módulo. Para lembrar também, vamos fazer módulo livre. Então, pega um R, módulo F, é dito módulo livre, se é uma soma direta dos RI, onde os RI é isomorfo ao próprio R, né? Ao próprio R. Ou seja, cada RI é isomorfo a R. Em outras palavras, F, você tem uma base, né? Então, isso como dá para ver mais facilmente, pega um espaço vetorial, não, sobre um corpo, né? Escolhamos uma base, ele tem uma base. Então, esse espaço vetorial a gente descompõe em uma soma direta com os elementos da base, né? Então, mas esse pedacinho daqui, VI vezes o K, é isomorfo ao próprio K. Então, esse é isomorfo a KI. Então, esse pode ser um espaço vetorial de dimensão infinita ou finita, né? Então, isso daqui não é mais nada mais que R elevado a um certo I. É notação. Então, se ele tiver posto finito, I é um número, esse conjunto de índices é finito, né?
Então, é isomorfo a esse eje elevado aí. É um módulo livre. A gente vai usar isso mais para frente. Depois, a definição de que, para lembrar também, um módulo finitamente gerado. Então, antes disso, dizemos que esse conjunto com xi em M gera M se todo elemento de X, de M, um elemento X, pode ser escrito em uma soma dos RI vezes X, exceto um número finito dos RI são não nulos. Né? Então, daí nasce que um R módulo é finitamente gerado se o conjunto de índices, que estava aqui em cima, esse conjunto de índices, for finito. Isto é, ele é gerado por um número finito de elementos. Ele é gerado por um número finito de elementos. Então, é só para lembrar, né? Então, a gente pode se perguntar naturalmente, esse conjunto de geradores forma uma base de M? Ou seja, qual é a diferença entre espaço vetorial e módulo? Tem alguma diferença entre eles? Tem sim, ou seja, por que de estender isso? Né? Porque se for igual, parecido, base, se fosse tipo espaços vetoriais, talvez não teria graça. Né? Fazer isso que eu estou fazendo em sua generalidade, melhor fazer em espaços vetoriais. Então, eu fiz um exemplo aqui, né? Então, uma das coisas de espaço vetorial, né, é que ele admite uma base, né? E essa base é um dos objetos principais em álgebra linear. Quando pensamos em extensão de espaço vetorial, isso a gente não pode pensar assim, qual é a base do nosso módulo, né? Entendeu? Então, mas em espaço vetorial isso é extremamente importante, esse conceito de base. Então, aí, como exemplo, vamos pensando no espaço vetorial. Pega um anel, que é um anel de polinômio sobre os complexos, nesse caso, está sobre os complexos, de 3 variáveis, né? E pega um ideal, que nesse caso para nós é um módulo, né? Gerado por x, y e xz. R módulo, a gente sabe que ele é um R módulo, porque é um ideal, né? Pela própria definição de ideal, a gente define que é um ideal. Então, ele é finitamente gerado, é gerado por 2 elementos, M1 e M2. A pergunta é, será que esses 2 elementos formam uma base? Né? Então, para formar, se ele for uma base, a gente teria que fazer a combinação linear, né? Desses elementos e os coeficientes teriam que ser 0. Né? Mas isso nem sempre acontece. Pega ZM1, YM2, né? De propósito eu fiz isso, multiplica isso, cancela e dá 0. Então, vocês têm um X, um Z e um Y não nulos, no entanto, a combinação dá 0. Ele não é uma base. Né? Então, aí que anota a diferença entre módulos e o espaço vetorial. Nem sempre aquilo que gera, ele é uma base. Né? Ele não é base, então já é diferente. Mas isso não impede que a gente possa desenvolver uma teoria sobre isso. Né? Então, em geral, o módulos não tem base. Né? Se for módulo livre, então tem base. Então, isso seria só para lembrar o que é módulos, e é suficiente para nós, módulo finitamente gerado, módulo livre, e a gente vai para frente, um pouquinho mais direto. Mas o que aí interessa. Então, funtores. Né? A mesma coisa também vou fazer de forma rápida a teoria de funtores. Funtores extensem na categoria quando a gente faz a nível de categorias em geral, essa teoria de funtores é extensa também. Tem muita teoria e muita teoria sutil que precisa ter cuidado com os detalhes. Mas, no nosso caso, a gente vai usar a definição e do como usar isso daí. Não? Para mim, eu entendo, ou seja, antes de falar isso, vamos definir primeiro e depois eu explico como eu entendo assim em minhas palavras, né? Então, que é isso? Pega seja um R linha, um outro anel, um funtor aditivo covariante, dá categoria. Aliás,
nossa categoria agora, para não estar falando mais direto categoria, porque essa palavra não gosto muito, nossa classe, onde a gente vai estudar, é módulos sobre R, né? R módulos. Então, aí, que ele diz? Eu vou pegar um homomorfismo de M em N. Inicialmente pego um módulo, R módulo, N um R módulo e um homomorfismo. Aí eu pego esse F tortinho, que está aqui, e eu aplico ele, tudo que está dentro desse parênteses. O que ele me diz? Que uma vez aplicado, ele me leva, me transforma em um outro módulo, F de M e F de N. E, ao mesmo tempo, ele me leva também a um outro homomorfismo. Ou seja, o homomorfismo não é mais como se fosse uma máquina. Para mim, eu penso assim, em minhas palavras, que eu estou dentro de uma caixa trabalhando, aí eu aplico ele, depois dessa caixa, me leva a outra caixa, em outra coisa diferente. Não? Me leva a outro, em outro lugar, a uma fábrica, me leva de tal forma que ele se transforma em alguma outra coisa. Né? Então, isso é funtor. Um funtor estou na classe de R módulos e aí me leva a uma outra classe de R módulos. Nesse caso, R linha módulos, né? Esse F. Então, a cada R módulo M é levado para um R módulo linha. A cada homomorfismo é levado para um R linha homomorfismo. Esse é o funtor. Então, nesse caso, funtor aditivo covariante, por quê? A seta, aqui a setinha, ele não mudou de direção. Ele começou com N, terminou em N. Aqui começou em FM, terminou em FN, ou seja, a setinha não mudou. Então, por isso é covariante. Né? Agora, aditivo é porque tem essas três propriedades. Né? Satisfaz essas propriedades. Então, tem funtores que podem não satisfazer essas propriedades, mas, no nosso caso, todos os funtores que a gente vai fazer, vai satisfazer. Então, o que ele diz? Pega uma identidade, um homomorfismo de identidade, e leva em identidade lá e na outra caixa. Né? Esse para cada R módulo M. Aí pega a composta de dois homomorfismos, ele também se quebra em composta dele, né? Em composta de L, composto com F de H, né? Onde H é um homomorfismo de M em N. L também, de N em P, né? E a soma de homomorfismos também se distribui. Ele é aditivo nesse sentido, né? Então, esse é um homomorfismo, esse é um funtor, funtor aditivo covariante. Né? Ele me pega uma classe de R módulos, me manda em outra classe de R módulos, mas preservando as setinhas, as flechas. Né? Então, esse é o funtor covariante. Aí a mesma coisa, funtor contravariante, é similar, só que a gente pega um R módulo, só que nesse caso, contravariante, ele mudou a direção da seta. Me levou para um R linha módulos, mas mudou, né, completamente a direção da seta. Então, aí nesse caso é contravariante. Né? E a mesma coisa, aditivo também satisfaz essa condição. Né? Então, percebem que aqui a composta, é só um detalhe, a composta ele trocou de posição. Primeiro foi H, depois L, não? Porque ele foi aqui, a direção da setinha ele se inverteu. Né? Então, isso é um funtor contravariante. Então, esse tipo de definição é geral. Eu teve um tempo que estava estudando teoria de funtores. Tem uma teoria de funtores extremamente bonita. Tem alguns livros, talvez, para estudar sobre isso. Funtores derivados, tem um monte de outras teorias que é bonita, mas eu não vou ir em detalhe disso. Né? Eu só quero a definição e a intuição, porque muitas vezes a gente vai falar essa palavra funtor na teoria, né? Então, na prática, a gente não sabe o que é funtor, aí volta para trás. Né? Funtor, a gente já sabe o que é isso. Né? Uma máquina que pega de um lugar, me leva a outra. Para que isso? Porque possivelmente, isso a gente sempre faz em geral na matemática. Né? Pode ser que nosso contexto, ou em um certo
contexto, ele não está funcionando, não está difícil de resolver. O que a gente faz? Leva para outro lugar, e em outro lugar talvez se simplifique, e depois a gente volta, né? Depois volta e obtenha o que a gente quer. Pronto, então esses funtores, exemplos de funtores, o funtor identidade, aquele que não faz nada, né? Leva dele mesmo na classe de R módulos, em R módulos mesmo, não tem nada, funtor identidade, naturalmente. E o funtor home. Esse se chama funtor contravariante, contravariante. Mas percebe que aqui é na primeira variável. Então, seja, vamos construir como esse. Seja x, né, um R módulo fixo, esse está fixo, e pega o home, um funtor dado por quê? Desse jeito. Pega um homomorfismo, e aí ele me manda a outro homomorfismo, aqui nesse outro lado, e outros módulos. Mas os módulos são diferentes, percebe? Porque a gente começamos falando de que, ou seja, que esse tipo de home são módulos. Nesse caso, ele não mudou de classe, de base, eles é R módulo também. M, N, X são R módulos, então o home é R módulo. Mas o que mudou foi os módulos. Os módulos mudaram. Mas a direção dele inverteu. Primeiro N, por isso contravariante, né? Então, a definição desse módulo, então o que a gente faz? Pega um homomorfismo de M em N, e depois pega um H, esse é F, depois pega um H de N em X e faz a composta. Essa composta é H composto com F. Né? É H composto com F. Esse que está aqui. Então, o que ele fez? Me mandou um elemento daqui, me manda um elemento desse daqui, de MX. Pega um elemento H, que está em NX, né? E ele me manda aqui em H composto com F. Esse é um mapa. Esse seria o F estrela, que está aqui, né? Esse seria o F estrela. Aqui. Esse home não é mais que o F estrela. F estrela. Então, esse F estrela que está aqui. Então, eu me mandou a dois módulos diferentes e outro homomorfismo. Então, com essa definição, a gente consegue provar que ele é um funtor aditivo, pelas operações de homomorfismo, daquela adição e multiplicação. Ele é aditivo. Então, um funtor que, naturalmente, em álgebra comutativa no ATI, ou nos livros, quando a gente faz a álgebra comutativa 1, esse ROM já tinha aparecido naturalmente, né? Então, ele pode ser pensado como funtor, né? Que ele pega um homomorfismo de R módulos e me transforma em outros módulos. E, contravariante nesse caso, e similarmente, na segunda variável, ele é covariante. Na segunda variável, covariante. Ele me manda, pega um homomorfismo e me manda aqui nesse dois módulos diferentes, mas sem mudar a setinha, né? E, similarmente, a gente define esse mapa F estrela, né? Esse carinha, esse F estrela. E, com essa definição, a gente tem que, esse também é aditivo, né? Aditivo e covariante. Então, esse funtor, para nós, vai ser de suma importância. A gente vai construir, você vai usar e construir outros funtores, e construir nossa teoria. Depois tem uma funtor localização, porque aqui poderiam perguntar, mas esses dois exemplos não mudou de anel, base. Tem algum exemplo? Tem-se um outro exemplo de localização em geral. Pega um homomorfismo de anéis locais, localiza ele, esse módulo, com um conjunto multiplicativamente fechado, eu vou ter um outro anel, um outro módulo, que diga, e um outro módulo
Só que esses módulos são eje menos um R módulos, são localizados também. Então, já não são eje módulos, eles não necessariamente são eje módulos. Nesse caso, esse é a menos um de eje, os localizados, né? Então, a mesma coisa é um funtor aditivo, localizado, é covariante, nesse caso. A gente vai usar bastante, se usa naturalmente bastante essa localização, mas cada um desses funtores tem uma certa propriedade. Isso. E na literatura, aliás, aparecem vários outros funtores, e dos outros funtores é o TOR. O TOR, produto tensorial. Porque a gente tem dado dois módulos, eje módulos, tensoriza os dois, me dá um módulo. Não é isso? Então, mas a gente pode tensorizar pela primeira variável e pela segunda variável. No nosso caso, como estamos comutativo, é um anel comutativo, né? Tensorizar pela esquerda, pela direita é igual, né? Então, nosso funtor, o que a gente faz? Pega, fixa X e pega um homomorfismo, né, com dois eje módulos, M e N, tensoriza ele. Se a gente tensoriza ele, vamos ter outros módulos. Aqui nesse caso. Dá outros módulos. Tensorizando, me vai ter outro homomorfismo. Também são eje módulos. E também esse daí definido por esse mapa, que é esse mapa tensorizado, né? Ele é um funtor covariante, nesse caso. Então, temos o funtor home, que define dois funtores, funtor localização e o funtor tensor, né? Então, esses funtores são, de aqui a pouco eu vou usar bastante, principalmente o funtor home e o TOR. Eu vou usar bastante mais para frente para construir o que a gente está querendo fazer em nessa teoria, né? Então, vamos lembrar, e como já tinha falado, vamos fazer um pouquinho de álgebra homológica, justamente são esses, né? Aí, em álgebra homológica, aparece naturalmente sequências exatas, longas, curtas, toda aquela teoria que quem fez álgebra homológica aparece um monte de sequências exatas, longas, curtas, complexos, cocomplexos, e vamos relembrar um pouquinho, né? Uma sequência exata, né, de R módulos, é dita ser exata em M, em esse módulo M, se o núcleo de G é igual à imagem de F, né? Então, em geral, dado uma sequência exata dessa forma, ou seja, dado essa sequência de homomorfismos, né, de remódulos e homomorfismos, vamos falar que ele é exata em M, né, para cada M, se ele é o núcleo de Fn é igual à imagem de Fn menos 1. Parecido, então, em geral, né, falando assim com vários outros, uma sequência de módulos, né? Então, isso só para lembrar. Agora, uma sequência dessa forma, que é 0 aqui, ele é chamado exata em M, ele é exata se ele é exata em M1, em M e em M2. Né? Esse é chamado de sequência exata curta, né? Então, nesse caso, esse daqui, em geral, é usado a seguinte situação equivalente. Ele é exata se o núcleo de G é igual à imagem de F e G é sobrejetivo e F injetivo, né? Então, somente é usado isso bastante. Vamos usar, talvez, esse daí. Então, vamos lá. Vamos voltar na mistura porque eu fiz funtores, não, para não esquecer aquilo dali que a gente fez. Porque aqui vou usar essa sequência exata, essa definição. Então, esse daqui é nossa classe de eje-módulos e esse daqui é nossa classe de S-módulos, né? S-módulos. Então, pega uma sequência exata curta de remódulos, dizemos que F, esse F torto, esse funtor, é exato à esquerda, vamos dizer, nesse caso, que ele é funtor covariante, ele é exato à esquerda, se preserva
exatidão aqui na esquerda. Se ele preserva. Percebe que aqui ele destruiu. Ou seja, destrui essa parte, exatidão à direita. Ele é exato à esquerda, se destrói a parte da direita, na sequência exata. Ele é exato à direita, se a esquerda desaparece e preserva a direita. Né? Ele é exato à direita. Então, como esse módulo. Lembrando que meu funtor F, ele leva de um eje módulo para um S módulo, ou eje linha módulo, como tinha feito antes. É exato, esse funtor vai ser exato se preserva os dois lados. Né? Então, tem funtores que têm essas propriedades, né? E a gente vai fazer alguns deles, aqueles que a gente vai usar. Então, tem essa definição, só para lembrar. Não é isso? Aí, exemplos, vamos fazer os exemplos. Um funtor pega uma sequência exata curta, que está aqui, né? Exata curta de eje módulos, pega um XR módulo e aplica o home, porque a gente já sabemos que ele é funtor. O home é funtor. Só que a gente vai fixar a segunda variável. Então, a primeira variável que varia. Se a primeira variável que varia, então ele é contravariante. Isso que a gente definiu. O home na primeira variável é contravariante. Então, a sequência exata, ele inverteu. Né? Então, nesse caso, a gente sabe, nesse exemplo, o home, nesse caso, é exato à esquerda. Né? Ele é exato à esquerda. A gente sabe, pela teoria, que isso, no ATIA, na álgebra comutativa 1, sabe que esse funtor é só exato à esquerda. Né? Esse funtor é exato à esquerda. A mesma coisa com outro funtor. Se a gente fixa a primeira variável e a segunda varia, ele é exato também à esquerda. Só que nesse caso, ele é funtor, esse funtor é covariante. Esse é contravariante e esse é covariante. Ele é exato à esquerda. Né? Ele é exato à esquerda. E o funtor tor, o tensorizado, pega a sequência exata, tensoriza ele é exato à direita. Né? Ele é exato à direita. Ele preserva a exatidão na direita. Então, tem dois funtores que são extremamente, nesse caso, três, aliás, não? Importantes o que a gente vai fazer. A gente pode fazer um exemplo porque é exato à esquerda, simples, né? Nesse caso, nem sempre são exatos à direita, o home tanto na primeira e na segunda variável. Eu tenho um exemplo. Pego uma sequência exata curta, né? Os mapas, F é isso, né? E a outra é a projeção natural. Projeção natural. Se a gente aplicar o home, nesse caso, né? Aplica o home, mas vamos aplicar o home fixando a segunda variável, né? Então, ele é contravariante. Pela teoria, a gente sabe que ele é exato à esquerda. Aí, ele é exato à esquerda. Para ser exato aqui, esse daqui teria que ser sobrejetivo. Né? Ele teria que ser sobrejetivo. Tem que levar daqui para aqui em tudo. Né? Então, a pergunta é, ele é exato aí? Então, o que a gente faz? Pega o mapa, F, faz esse F estrela aqui, faz a composta, pela definição G composta com G, F, só que F é 6x, né? Então, 6G de x, só que esse múltiplo ele leva em C6, né? Ele dá 0 para todo x. Né? Ele está lá em C6. Em C6, 6 múltiplos de 6 é 0. Assim, para qualquer G ele é nulo. Né? Ou seja, esse mapa é nulo. Né? Esse mapinha F estrela é nulo. Mas, esse carinha não é nulo. Não? Para ser sobrejetivo, ele teria que ser nulo. Mas não é nulo, porque esse home de CC dá C6. C6 é não nulo. Então, portanto, esse daqui não é sobrejetivo. Então, se ele não é sobrejetivo, ele não é exato. Então, não necessariamente ele é exato à direita. Então, já temos
é um funtor que tem esse problema. Então, a pergunta é natural. Eu lembro quando, ou a maioria estuda, quando estuda, ou a tia começa a estudar, esse é o funtor ou um ROM estranho, difícil, não dá para... Mas pensei que não prestava para nada, em outras palavras, mas em realidade ele tem um papel fundamental na construção de muitos invariantes e muitos funtores desse tipo de ROM, tanto esse, tanto o outro. A mesma coisa no funtor Tor, pega uma sequência exata, que está aqui, e tensoriza por C6. Tensoriza por C6, esses, a gente sabe, usando algumas propriedades, ele é exato, esse daqui, ele é exato à direita, em geral. Então, nem sempre é exato aqui. Ou seja, para ser exato, a mesma coisa, esse daí teria que ser injetivo, né? Esse caso, teria que ser injetivo, né? Mas, mas esse carinha daqui é nulo. Então, aqui tá faltando sobre C aqui. Mas esse carinha é nulo, por quê? Pega um elemento desse carinha, né, que é um racional, depois tem um elemento em C6, pega esse carinha, então usa as propriedades aqui, multiplica por 6 e divide por 6. Então, o que acontece? 6 vezes esse daqui é nulo, esse vezes esse nulo é zero. Ou seja, qualquer elemento desse daqui, ele é nulo, né? Ele é nulo. Então, mais esse carinha daqui, que está aqui, é não nulo, né? Ele é não nulo. Então, dá para C6 também. Nesse caso, esse é nulo, e esse não nulo não pode ser injetiva. Então, também não é exato à esquerda. Então, a mesma coisa, esse é outro dos funtores que vai nos oferecer muita teoria. Então, vamos lá. Continuamos com a álgebra homológica. Então, temos dois funtores, ou três, aliás, o ROM, a primeira variável, segunda variável e o Tor. O funtor completamento, ele é um funtor exato, não entrei em detalhe, porque não vou usar muito nesse, não vou entrar em detalhe. Mas são dois funtores que têm esse problema, que ele não é exato, o ROM não é exato à direita e o Tor não é exato à esquerda, né? Então, temos esses dois funtores, vamos guardar mais para frente, isso que a gente vai precisar. Vamos definir, vamos relembrar uma sequência M bolinha de eje módulos e de eje homomorfismo. Dessa forma, é dita ser complexo de cadeia, ou simplesmente complexo, se a composta para cada N, né, é igual a zero. Né? Então, esses mapas são chamados ser operador diferencial em topologia ou em álgebra homológica, eles têm esse nome de operador diferencial. Né? Então, isso significa que o núcleo de alfa n está dentro da imagem de alfa n mais 1. Né? Isso. É o contrário, né? Então, isso vai ser importante para nós, para construir a nossa ferramenta de álgebra homológica. Então, ele vai ser chamado exato, que eu tinha falado, e nesse cara, se a imagem de alfa n mais 1 é igual ao núcleo de alfa n. Então, dizemos que esse complexo é chamado exato. Né? Ele é exato. Então, esse complexo muitas vezes aparece, a gente está falando de uma forma bem assim, geral, né? Então, estamos definindo mais para frente esses complexos, ou isso que eu estou falando vai aparecer naturalmente, a gente vai construir, aliás, né? Esses complexos aparecem naturalmente pegando um módulo fixo e a gente consegue construir complexos. Então, um complexo dessa forma, quando ele começa em zero para a esquerda, dá para a esquerda, é chamado complexo positivo, né? Termina em zero. Positivo à direita, né? Dessa forma, a gente pode pegar
o próprio nome, esse daqui é complexo, né? Existe a cocomplexo, né? A definição é a mesma coisa. Pega uma família, só que dado com uma subíndice para cima, né? A mesma coisa, a gente chama esse família de homomorfismos e módulos, denotado por isso, é um complexo, então, é chamado, ou seja, é um cocomplexo se acontece isso. Essa composta para cada N, a mesma coisa, né? Então, ele vai ser exato. Então, nesse caso significa que a imagem de alfa N mais 1, ele está contido dentro do núcleo da alfa N, né? Então, se for igual, então dizemos que esse cocomplexo é exato para todo N, a mesma coisa. Então, é cocomplexo positivo, quando começa em zero na esquerda e vai embora para a direita, né? Isso também vai aparecer naturalmente. Então, aqui vem, volto de novo com o funtor, um funtor aditivo. Então, você aplica esse complexo e a gente vai ter um outro complexo ou cocomplexo, depende, porque a gente sabe que se for covariante, ele vai preservar as setas, então é cocomplexo, ou complexo. Se ele for covariante, ele pode invertir as setas, então vai virar um cocomplexo. Então, essas coisinhas dá para perceber só na prática, né? Então, a gente tem o que a gente quer, o que nós queremos, né? Então, isso daqui é só como observação. Lembrando de que pego um complexo, né, eu posso aplicar o F. É uma família de homomorfismos, então pode mudar as setas ou pode preservar, né? Então, aí, mas mesmo assim, eles nascem outros complexos. Então, os funtores têm esse papel. Ele pega certos módulos de certos homomorfismos e me transforma em outros módulos e outros homomorfismos. Então, a mesma coisa, eu pego um complexo, vai transformar em um cocomplexo ou complexo. Então, o que a gente faz para definir a homologia? Então, pega um complexo de R módulos e R homomorfismos e define isso. Faz sentido? Faz. Por quê? Porque a nossa definição, aqui no começo, ele diz que ele é chamado, pega um complexo, ele vai, esse M é um complexo se satisfaz isso. Ou seja, a imagem de alfa N mais 1 está dentro do núcleo de alfa N. É um submódulo, vamos dizer assim. Então, eu posso definir esse quociente. A imagem desse, se eu pego um complexo, a imagem de alfa N mais 1 para cada N está dentro desse alfa N. Ele é chamado homologia desse complexo, né? Homologia desse complexo. Agora, se a gente pega um cocomplexo, a mesma coisa. O que a gente faz? Pega a imagem, pela definição, a imagem de alfa N menos 1 está dentro do núcleo de alfa N, do anterior, ou do depois. Aqui é do anterior, né? Ele é chamado co-homologia. Então, se a gente pega um cocomplexo, é co-homologia. Se a gente pega um complexo, é homologia. Então, tudo isso daí é feito em álgebra homológica. Eu vou tentar mais para frente, ou complicar ou simplificar todas essas noções, né? Então, percebe de que o complexo, ele pode ser exato, né? Então, isso significa que isso daqui pode ser zero. Porque se o complexo é zero, se o complexo for zero, então esse daqui é nulo, esse quociente é nulo. Portanto, não tem homologia. A mesma coisa em cohomologia. Então, complexos exatos não nos oferecem homologias nem cohomologias. Então, quase não tem nada nisso, né? Então, se a gente for pensar, em geral, se a gente, por exemplo, não for igual ao núcleo e imagem, esse quociente é um submódulo. Um submódulo é um módulo quociente. Por quê? O núcleo da alfa N é um submódulo do módulo MN. Né? A imagem também é um submódulo de MN.
Então, é um quociente de submódulo. Ou seja, a homologia e a homologia são módulos quocientes. Então, o que a gente quer? O que a gente quer é justamente usar essas definições gerais, construir certas homologias e homologias. Não vamos fazer em geral, vamos fazer alguns certos casos particulares. Então, essa é a definição. Acredito que até agora ainda estamos com a álgebra homológica. Então, a mesma coisa aqui. Já sabemos que é complexos, né? Pega dois complexos. Vou precisar dessa nota. Dois complexos. E qual seria o mapa de dois complexos? Porque a gente é a mesma coisa quando estamos em módulos. Pegamos módulos e temos um homomorfismo. Então, qual seria o homomorfismo em complexos? Já falo de que nasceu aqui, com tudo isso daqui, nasceu uma nova classe ou nova categoria de módulos. Então, uma aplicação de complexos de grau K, né, é uma família de homomorfismos, que vai de MI em MI menos 1. Tal que é o seguinte diagrama comum. Então, o que acontece? Aqui, nesse caso, eu tenho esse complexo, não, complexo não é cocomplexo. Eu tenho esse complexo, e aqui embaixo eu tenho outro complexo, e estou querendo definir um mapa entre esses complexos. Então, o que é um mapa entre dois complexos? Um mapa entre dois complexos não é mais que esse quadrado, esse diagrama. Temos os diferenciais, os mapas entre os homomorfismos M, e aqui os mapas alfa I e os beta I mais K, que eles mapeiam de MI em NI mais K. Esse diagrama tem que comutar. Ou seja, ir daqui para aqui é a mesma coisa de ir para aqui. Se isso acontece, esse é um mapa entre complexos, né? Esse é um mapa. Ou seja, o que a gente fez? Criamos uma categoria de complexos e homomorfismos, né? Eu não vou entrar em detalhes. Existe soma desses mapas, multiplicação de um escalar por esses mapas, né? Existe o home entre esses módulos. Então, a gente tem uma outra categoria de complexos, de módulos de complexos, né? De cocomplexos também seria parecido, mas não vou entrar em detalhe, como já falei isso. Então, tem uma teoria imensa em relação a isso, né? Que, em realidade, ele generaliza tudo que a gente estaríamos fazendo para módulos, né? É só pegar um módulo M fixo, ele pode ser pensado como um complexo. Fixa o M e tudo o resto zero, né? Tudo o resto zero, que pode ser, aqui nesse caso, não necessariamente zero. Então, um caso bem particular, ou seja, seria justamente isso. Pega o módulo do M, um módulo, e outro N, e o resto, as setas do resto é tudo nulo. Então, seria um caso particular da categoria de módulos. Não? Então, aqui tem uma categoria de complexos, e mapas de complexos, e aí vai, né? Então, a aplicação de cocomplexos também é similar, uma definição, né, que não vou entrar em detalhes. Sequência exata de complexos, que eu preciso isso, infelizmente vou ter que fazer isso, sequência exata de complexos, e a gente já sabe, mapa entre complexos, acabamos de definir. Quando se diz que essa sequência exata de complexos é exata, se acontece isso, esse diagrama inteirinho. Esse daqui é o L, esse daqui é o M, e esse daqui é o N, né? O N. Então, aí eu vou ter esse F bolinha e esse G bolinha, né? F bolinha e G bolinha. Então, eu tenho as linhas, as colunas verticais, que são os mapas definidos por diferenciais, e as colunas e as linhas que vai pegar um deles, pega esse LI, NI, MI. Então, ele vai ser chamado, essa sequência exata de complexo,
é exato se as linhas são exatas. E, além disso, os diagramas, os quadrados, todos eles, comutam. Né? Comutam. Então, também tem, percebem que também tem sequências exatas de complexos, e aí vai. Né? Então, toda essa... Eu vou usar isso, esse fato, e... né? Então, naturalmente, como exemplos, eu posso... aí vocês podem perguntar, mas existem sequências exatas, complexos, né? Existem, né? Dá para construir mapas, né? Mais para frente a gente vai fazer alguns, vai aparecer alguns complexos, né? Então, considere essas aplicações, né? Eu posso aplicar, são módulos como C módulos, né? Uns mapas. Aqui eu estou representando só com uma forma matricial, né? Tipo espaços vetoriais. Ele vai ser chamado exata se esse produto de matriz é igual a zero, né? Calcularam. Aqui nesse caso, o que eu fiz? Eu dei esse exemplo, esse é um complexo, né? Aqui dá para provar que esse é um complexo, e é lógico que tem homologias, né? Então, o que eu faço para calcular as homologias? Eu tenho que calcular o núcleo e imagem, núcleo e imagem, núcleo e imagem. Isso que está aqui. H0, eu vou calcular aqui. Né? H0, então eu vou ter que calcular o núcleo desse sobre a imagem desse. Né? Ou está ao contrário. Isso, o núcleo de C sobre a imagem desse mapa. Então, calculando as imagens, as continhas fazendo aqui, esse daqui dá 0, por exemplo. A mesma coisa, agora na outra posição, H1. Aqui nessa posição. Eu calculo núcleo e imagem. Núcleo e imagem. Então, núcleo e a imagem. Calculo o núcleo desse mapinha, que está aqui, e calcula a imagem desse mapa, a gente tem esse daí, definido por esse. Uma vez fazendo essas combinações lineares, multiplicando isso, a gente tem esse C sobre 3, C3. Né? E H2, a mesma coisa na outra posição. Né? Voltando aqui, estamos na última posição, vai ser núcleo e a imagem. Né? A mesma coisa, núcleo e a imagem. A imagem desse é 0. O núcleo desse faz as contas, calcula desse mapa, dá nulo. E os outros, porque lembrando de que aqui esse é um complexo, que essa é uma notação só, que ele diz que está em 0, ou seja, o resto é 0. De aqui também para a esquerda tudo é 0. Então, qualquer outra homologia para lá é tudo nulo. Né? Núcleo, imagem, aí dá tudo nulo. Então, esse seria um exemplinho assim prático, que isso vai estar disponível, aliás. Eu tinha feito umas notas, assim, que nunca terminei as notas desse tipo de contas que está feito, mas eu posso disponibilizar para vocês isso. Então, tem isso. Aí, eu vou parar aqui, eu acho. Acho que vocês, Cleiton, vocês me aguentam mais 10 minutinhos? Claro, fica à vontade. Por favor, eu termino com esse teorema aqui. Tá bom, fica à vontade aí. Tá no tempo ainda. Perfeito. Então, aí, eu queria acabar justamente a parte de álgebra homológica, né? A parte mais notações e construções. Então, o que acontece? Na parte de álgebra homológica, existe um teorema que, para mim, eu considero um teorema base para várias outras construções que aparecem em sequências exatas longas entre cohomologias ou entre homologias. Que eu acho esse teorema daqui é o fundamental lá em álgebra homológica, que se aplica em muitos casos. Então, o que ele diz? Primeiro, considere uma sequência exata curta de complexos. Vamos esquecer essa categoria de complexos, de toda aquela coisa. Não, lembre só daquele diagrama, daquela definição que a gente fez. Considere uma sequência exata curta de complexos. Ou seja, tem aquele diagrama onde aqueles quadradinhos, tudo eles comutam e as linhas são exatas. Então, o teorema diz que existe uma sequência exata longa de R módulos
de homologias. De cohomologia também igual. De homologias, ou seja, tem uma relação entre eles. Entre todos eles tem uma relação. Se a gente tiver uma sequência exata curta de complexos, com isso a gente cria uma sequência exata longa de homologias. Lembrando de que, dado um complexo, nasce uma homologia. Dado um cocomplexo, nasce uma cohomologia. Então, aqui temos 3 complexos, necessariamente tem que nascer 3 homologias. Homologia em L bolinha, homologia em M bolinha e homologia em N bolinha. Então, a pergunta é qual é a relação entre eles. Então, a relação está conectada, eles estão relacionados por meio dessa sequência exata longa, né? Onde esse daqui é o funtor, ou seja, o mapa conectante, o homomorfismo, phi, né? E aqui também tem, percebe? O resto são homomorfismos naturais. A ideia para mais ou menos provar, eu acho que eu fiz uma prova, um esqueleto da prova. E a mesma coisa seria para cocomplexos. Então, se temos uma sequência exata de cocomplexos, temos uma sequência exata de cohomologias, né? Então, tem aqui o esqueleto da prova. Então, vamos provar o primeiro, porque o segundo é a mesma coisa. Esse, né? Uma ideia da prova eu tenho aqui. Como que é? Então, primeiro, a gente tem esse mapa, né? Esse homomorfismo de M em N'. Esse é um lema, vamos pensar assim. Então, para esse daqui, para esse complexo, como eu já tinha comentado, nasce uma cohomologia, uma homologia, que seria HI M bolinha. Para esse outro, também nasce uma homologia, N bolinha. Então, naturalmente, por meio desse F bolinha, nasce um mapa. Calcula as homologias, porque as homologias que são? É um quociente de módulos. E esse daqui também é um quociente de módulos. Então, que está aqui. Então, o mapa levado dessa homologia e nessa homologia não é que uma classe levada em outra classe, né? Para todo isso. Então, existe esse mapa já, ou seja, dado 2 complexos e um mapa entre esses 2 complexos, existe o mapa induzido entre as homologias. Isso é natural. Esse seria o passo 1. Por quê? Porque eu preciso fazer isso, né? Conectar esse com esse. De L bolinha em M bolinha. De M bolinha em N bolinha. Então, essa conexão é natural. Ou seja, é um mapa induzido, vamos dizer. O primeiro passo, né? Esse seria o mapa induzido nos quocientes. Pronto, esse é o passo 1. E o passo 2 mostra que se pega um complexo esse, de R módulos e R homomorfismo, então, dado essa aplicação, porque tem essa aplicação alfa-I que eleva em MI, essa aplicação também induz um homomorfismo alfa-linha barra, mas que leva o cokernel de alfa I1 mais 1, que é o anterior dele, até o núcleo de alfa I menos 1, de R módulos. Ele tem um mapa entre esse coquer e o quer. Dado esse, e claro, os outros, alfa I mais 1 e alfa I menos 1, que é o contrário, porque esse é um complexo aqui, né? Ele dá um complexo. Então, tem alfa I mais 1 e alfa I menos 1. Então, esse alfa I, ele induz, esse mapa alfa I, ele induz um mapa alfa I barra, que está aí. E mais ainda, o núcleo de alfa I barrinha dá homologia M bolinha. E o outro da alfa HI menos 1 é o kernel desse alfa I dá essa homologia. Ou seja, o núcleo e a imagem dá umas homologias. Em I e outro em I menos 1. Não é? Isso também, eu vou deixar nos detalhes, isso para provar, seria o passo 2. E vamos usar o seguinte diagrama. Porque a gente tem
os complexos L bolinha, N bolinha, que são as colunas, e naturalmente a gente calcula o núcleo, eu tenho alfa aí, o núcleo, e depois conúcleo, núcleo com núcleo. Então, a gente tem uma sequência exata curta, né, na coluna, usando o núcleo com núcleo. E a mesma coisa na segunda coluna e na terceira coluna. Como as linhas são exatas, a gente tem um diagrama exato, né, nesse caso. Pronto, aí com isso daí, se vocês olham aqui, né, a primeira linha é exata, né, são os induzidos, né, que do núcleo, é uma sequência exata. E a segunda também é exata. Aí o que acontece? Pelo passo 2, a gente construi esse coquerne, alfa i menos 1. Depois outro coquerne, alfa i menos 1. Né? E esse coquerne, o núcleo desse carinha, o núcleo de alfa i me dá essa homologia, que também passo 2. E a mesma coisa aqui. O núcleo que esse alfa i também me dá isso. Né? E, consequentemente, eu tenho, usando aqui, eu tenho, está apropriado para usar o lema da serpente nesse diagrama, né? Aí, o que a gente faz? A gente, pelo lema da serpente, a gente conecta esse carinha com esse. Isso que faltou, né? Porque pelo passo 1, o que diz? Vamos voltar aqui. Pelo passo 1, que ele diz? É fácil conectar de aqui para aqui, que está daqui para aqui. Esse é natural, pelo passo 1. Daqui para aqui também. O problema é desse N para o L, voltar justamente o homomorfismo conectante que vai dar o lema da serpente. Então, como eu vou para aqui? Uma vez pulado para HI menos 1, agora vem o próximo. HI mais 1, que seria no M, né? No M. Eu estou fazendo na cohomologia, mas não tem problema, é a mesma explicação. Então, aí eu vou no próximo, ou seja, eu conectei essa conexão daqui é pelo primeiro passo. E esse daqui, a lema da serpente, que foi feito aquele diagraminha. Justamente isso. Pula de um para o próximo, para o outro módulo, né? Não está aí na sequência. Então, com isso daí, estaríamos provando a sequência exata longa, que eu deixo aí, apresento com essa sequência exata longa de complexos de homologias e cohomologias. Né? Então, isso vamos usar mais para frente. E o que está dizendo esse teorema? Esse teorema está dizendo, dado esse complexo curto, de sequência exata curta de complexos, a gente consegue isso. Ou seja, necessariamente a gente tem que ter isso. Mas quando a gente consegue construir isso? Aí que está a parte mais difícil. Quando? Porque se a gente tiver isso, então a gente tem a sequência exata longa de homologias ou cohomologia. Mas se a gente não tiver, não podemos afirmar essa sequência exata longa de homologia. Então, mais para frente, eu acho que agora já vamos cair no real, como se diz, né? em módulos mesmo, não vamos fazer assim nesse contexto de complexos, cocomplexos ou audio-homológicos em geral. Vamos tentar, quando essas sequências exatas curtas de complexos aparecem, eles vão aparecer naturalmente mais para frente. Então, eu vou parar aqui e a gente continua na quarta-feira.